Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Neste vídeo vamos avançar para o capítulo número 9 deste livro. Faz parte do meu show, a trajetória de um artista em busca de si mesmo. Vamos conhecer o conteúdo do capítulo intitulado Meninos do Rio. Capítulo esse que vamos dividir em duas partes, já que é um capítulo extenso. Dividido em duas partes, poderemos ter mais atenção e cuidado com o conteúdo que Cazuza nos oferece nesse estudo. Algumas reflexões e conclusões haviam me beneficiado muito. Não me tornei santo, nem desejo isso para mim. Deve ser uma chatice ter que aturar um espírito certinho, santinho, que nunca teve nenhum problema na vida. Estava reaprendendo a gostar de mim mesmo do jeito que eu era. Já não me esforçava mais para modificar minha forma de falar. Os demais espíritos me compreendiam as intenções e, portanto, não era justificável a minha vergonha. Reaprender a gostar da vida, de si mesmo e de sua forma de ser, de seu jeito espontâneo de agir e falar. Tudo isso era algo muito bom de experimentar. Desde que conheci Tony, aos poucos pude reconquistar minha autoestima. Tínhamos longas conversas e dávamos gostosas gargalhadas. Descobri também que espírito ri, brinca, sente desejos, tem sede, tem fome, faz amizades e ama. Numa dessas tardes, quando terminava as atividades no lar espiritual ao qual me vinculara, Tony procurou-me radiante. Disse: Frei Luís permitiu que eu conduzisse uma excursão. Acho que você vai gostar. Tony agora se comportava como um adolescente. Ele me fazia sentir-me vivo de verdade. Em sua presença, não sentia necessidade de disfarçar ou camuflar nada, ou nenhuma parte de mim e do meu comportamento. Não que pudesse, pois ele parecia adivinhar meus pensamentos mais secretos, mas me sentia totalmente à vontade com o novo amigo. Sabe aquela nossa conversa a respeito de sexo? Indagou Tony logo em seguida. Claro que me lembro. Respondi. Tudo o que conversamos ainda faz parte de meus agitos mentais. Pois bem, vamos visitar algumas pessoas interessantes. Acho que você terá uma ótima oportunidade de estudar algumas questões. Fui tomado por tremenda euforia. Primeiramente, porque o assunto me excitava as emoções. Depois, porque teria a chance de ver a vida do lado de fora do santuário, mas com uma perspectiva diferente da que tinha anteriormente. Não fique assanhado assim, repreendeu-me Tony sério, mas com bom humor. Você sabe quanto nossos pensamentos influenciam nosso estado de espírito. Prometa-me uma coisa. Fale. Prometer o quê? Qualquer situação constrangedora com a qual a gente se deparar, você se reportará a mim. É claro, está combinado. Concordei, sem entender direito o que Tony queria dizer. Não devo ter parecido convincente em minha promessa. Tanto você quanto a maioria dos artistas viveram momentos de suas vidas muito intensamente. As vivências na área da sexualidade, das drogas e do dinheiro
deixaram marcas muito profundas em seus espíritos. Na visita a que me refiro, você terá como objetivo tão somente as observações que lhe fortaleçam as reflexões e decisões tomadas. Contudo, pode ocorrer o contrário. Portanto, é necessário cautela e uma atitude moderada. Você entendeu? As memórias de sua vida recente podem vir à tona e despertar sentimentos de culpa e fatos que, por ora, não é útil retomar. Mas precisa de tanto sermão? Pode deixar, Tony. Se ocorrer qualquer coisa assim, contarei a você imediatamente. Isso eu sei fazer muito bem. Vou transformar as emoções num rock que vai abalar qualquer sentimento de culpa. Não vou dar mais tempo para isso em minha vida, prometo. O novo companheiro abraçou-me e juntos fomos ao centro do Rio de Janeiro. Ah, a cidade maravilhosa! Como era bom respirar o ar da minha terra e sentir-me em casa, parte de toda aquela beleza da cidade onde vivi meus melhores e piores momentos. Evidentemente, fui estimulado a estudar a respeito da sexualidade devido às minhas próprias necessidades. Quem sabe, os questionamentos que afloravam a minha mente não eram os mesmos da maioria das pessoas? Tony, que me conhecia os pensamentos mais íntimos, falou-me mentalmente. Sexo não é algo que tem a ver somente com os encarnados. O problema da sexualidade ultrapassa as fronteiras da carne e vai muito além dos órgãos femininos e masculinos. Do lado de cada vida, sexo significa polaridades positiva ou negativa, características da alma humana. As palavras de Tony repercutiam em meu íntimo quando chegamos próximo da Candelária. O local visto do lado de cá, com os olhos do espírito, era algo assustador, atemorizante até. Aquela hora, no princípio da noite, garotas e garotos de programa iam e vinham, muitos deles exibindo o próprio corpo que punham à venda. Alguns rapazes menos vulgares traziam os olhos afogueados pela paixão do sexo. Travestis e alguns entendidos, como se dizia antigamente, pareciam disputar a preferência de homens que os procuravam para a satisfação de seu apetite sexual. Permeando tudo e todos naquele local, vi uma nuvem escura que dava a impressão de descer lentamente, de modo mais intenso sobre algumas pessoas em particular. Naquele instante mesmo, a névoa cinza-chumbo que a compunha era aspirada através dos poros e da respiração daqueles indivíduos. Tony veio em meu socorro. O que você vê, meu amigo, é o resultado das criações mentais viciadas e viciantes. São larvas e bactérias astralinas e vibrões mentais que nossos amigos encarnados respiram juntamente com o ar que inalam. O que via dava-me nojo e provocava repugnância. Parecia que eu ia vomitar. Tamanha náusea e asco senti. Tony tocou-me o ombro esquerdo, inspirando-me segurança e me devolvendo o equilíbrio necessário para prosseguir nas observações.
Nunca imaginei que existisse algo assim, sentenciei. Existem muito mais coisas do que supõe a nossa vã filosofia, como diz o ditado. O mundo está cheio de criações mentais dos seres humanos, e cada um respira de acordo com o clima psíquico que lhe é próprio. Ao lado das pessoas que divisava, dos garotos e garotas de programa que permaneciam a disputar clientes como quem caça sua presa, sem sequer cogitar o que ocorria, presenciávamos uma cena lastimável. Espíritos em estado deplorável, uma verdadeira multidão de seres agrupados de acordo com as finalidades e afinidades. Alguns andavam, outros se arrastavam ou rastejavam sem o corpo físico, com terrível aspecto de mendigos espirituais. Davam mostras de conviver em harmonia com os humanos encarnados. Entre os que vagavam por ali, alguns espíritos mais lúcidos, isto é, menos embriagados por aquela atmosfera desagradável. Ao olharem para mim e Tony, tiveram suas recordações despertadas. Vejam! Gritou um deles. Não é aquele cantor famoso que badalava pelas noites e bares da cidade? É ele mesmo, vejam! Outro espírito me identificava e despertava a atenção dos demais. Ele está agora acompanhado de um anjo. Que bonitinho! Então virou santo quando chegou do nosso lado, hein? O sarcasmo era total. Que nada! Ele já era playboy, filhinho de papai lá da Zona Sul há muito tempo, brother. Só subiu o morro para comprar bagulho, disse outro mais malandro e agressivo. Tony endereçou um olhar significativo para os espíritos, desanimando-os de qualquer intenção. Eu tremia todo por dentro, fora pego de surpresa com a reação dos espíritos. Ele é protegido, concluiu um deles afastando-se. Vejam, ele agora é um dos protegidos do Cordeiro. O espírito gritava aos berros, apontando para mim. Confesso que não me senti nada bem. Aquela era uma prova de fogo para o meu espírito. Juntamente com os gritos e o escárnio das entidades revoltadas, imagens mentais vinham em minha direção. Sentia-me visivelmente abalado. Segurei firme em Tony, procurando obter socorro. Ele entendeu na hora meu pedido, mudo de ajuda. Passamos adiante, deixando aqueles espíritos para trás. Dali, Tony me conduziu para o Leblon. Visitaríamos determinada boate, local onde eu poderia fazer mais observações. Antes, porém, eu precisava respirar o ar fresco do mar, conforme assinalou meu guia turístico particular. De fato, necessitava me recompor para poder prosseguir. Ao meu lado, ambos de frente para o mar, Tony orou, pedindo forças e disposição para mim. Senti-me imediatamente renovado, como num passe de mágica. Não imaginava que a oração pudesse nos retemperar tão rapidamente. Eu não sabia orar. Dali em diante, porém, procurei abrir a minha alma e receber os benefícios da prece e o auxílio necessário. Você precisa aurir forças, meu caro, que só o contato com o alto lhe proporcionará, explicou Tony.
Como você pode notar, a elevação do pensamento produz refazimento imediato. E é através do exercício da prece que você alcançará maior equilíbrio íntimo. Afinal, precisa enfrentar certas situações que ficaram profundamente mal resolvidas em sua consciência. Não adianta fugir ou tentar driblar a vida. Ela não é um jogo de futebol no qual a gente possa driblar o adversário e chutar a bola, sem se preocupar com o que ficou para trás. Para fazer gol nessa partida e sair dela vitorioso é necessário encarar face a face o adversário. E no caso das questões íntimas e morais que se apresentam, o adversário está em si mesmo. É a própria personalidade. Vejo que terei de deixar de lado mais esse preconceito com relação à oração. Logo eu, que sempre tive uma atitude rock and roll e pensava ter abolido os preconceitos. Cada um tem a sua dose de hipocrisia, não é verdade? É isso mesmo. É bom ver isso cara a cara, numa boa. Visitar alguns ambientes também proporcionará a você uma visão real do que ocorre em algumas das situações com as quais esteve familiarizado. Verá por si mesmo aquilo que tem estudado e ouvido de outros espíritos. Esse enfrentamento de circunstâncias difíceis redundará em seu benefício, mesmo que exija esforço no momento. Durante todo o tempo, nem preciso dizer, estarei com você lado a lado. Pode confiar. Cazuza nos diz então, no início desta primeira parte do capítulo número 9, que certas reflexões íntimas proveram a ele certas conclusões. E estas conclusões estavam beneficiando ele naquele momento. É um caminho pelo qual ele estava percorrendo. Um novo caminho após o desencarne, de maneira absolutamente lamentável. Reflexão, conclusão, benefício. Nos mostra que o caminho que ele estava seguindo era um caminho que estava melhorando quem ele era. Na minha caminhada, eu tenho provido reflexões a respeito das situações que eu estou inserido? Ou eu tenho vivido de maneira automática, de qualquer jeito, sem nenhum objetivo mais elevado? Porque objetivos menores nós temos. O objetivo de uma compra material, de um emprego melhor, de um curso, de uma formação acadêmica. Essas são situações da vida no plano físico. São pequenos objetivos que são importantes, que nos mantêm ativos, que nos proporcionam, vitórias ou derrotas, conquistas ou lacunas em aberto, mas que são importantes. Mas que têm suas importâncias relativas ao plano físico. Porque eu posso conquistar tudo no plano físico e ainda assim ser um miserável espiritualmente. Então eu tenho pensado e raciocinado sobre objetivos mais elevados, objetivos que irão proporcionar ao meu espírito um ganho e uma elevação considerável? Ou isso é algo que eu não reflito a respeito? Se eu não tenho a reflexão, eu não tenho uma conclusão. Portanto, eu não serei beneficiado
de uma reflexão positiva e de uma conclusão importante. Ele aqui já muda a situação dele. Não muda muito, porque ele ainda traz aqui e apresenta traços de rebeldia, de petulância, de arrogância, de orgulho. Ele ainda nos apresenta aqui um espírito muitas vezes dissimulado. No capítulo anterior ele diz: pena que aqui no plano físico a riqueza e a fama não valem nada. Um espírito que estava sendo tratado, que já entendia uma série de coisas, poucas, mas algumas coisas, diz isso. Ah, que pena que o dinheiro não vale nada aqui. Que pena que a fama não vale nada aqui. Ele diz isso quando conhece Tony. E aqui ele ainda diz o seguinte: não me tornei santo, nem desejo isso para mim. Menosprezando a situação e a elevação de quem, entre aspas, deseja ser santo, ou busca essa condição. Porque o outro pode desejar ser santo. Qual é o problema? Ser santo vai contra alguma lei de Deus? Ser santo vai contra alguma diretriz do Evangelho de Jesus? Alguma diretriz cristã? Não. Então não tem problema querer ser santo. Mas ele diz: isso eu não quero. Mostrando, um distanciamento, e além do distanciamento de algo mais elevado, um preconceito. Deve ser uma chatice ter que aturar um espírito certinho, santinho. Isso é um traço de rebeldia e de revolta contra aquele que se comporta dessa maneira. Isso é uma contradição de Cazuza aqui. Por quê? Porque ele não está acompanhado de Tony? Está. Eles vão fazer uma excursão até um ponto do Rio de Janeiro? Ou alguns pontos? Sim. E ele está com um espírito que é um espírito do mesmo nível dele, ou é um espírito mais elevado? Mais elevado. Porque esse espírito Tony precisa proteger Cazuza. Portanto, é um espírito mais certinho que ele. É um espírito mais santinho que ele. No qual, nesse início de capítulo, ele desdenha. Frei Luís, aquele que o acolheu, que deu guarita, que o protege, que o ensina, que trata dele, é mais certinho que ele, é mais santinho que ele. Então a fala dele atinge aqueles que estão ajudando ele. Olha o perigo das nossas colocações de maneira impensada. Eu não quero andar com santinho, com certinho. Tudo bem. Ande então com os que não são certinhos e santinhos. Vai dar no que isso? Vai dar no que isso? E se Jesus convidasse Cazuza para uma caminhada? Jesus é o quê? Certinho e santinho? É. Cazuza, então, não gostaria de ser e estar com Cristo? Ou gostaria? Será que ele aprenderia mais com o certinho e santinho Cristo? Ou ele aprendeu mais com os amiguinhos que ele teve, que não eram santinhos nem certinhos? Cuidado, cuidado com o que a gente pensa a respeito de certas situações. Aqui, ó. Nos mostrando que não tem transformação mágica,
Estala o dedo. Ah, estou transformado, perfeito, Nossa Senhora. Ninguém me segura agora. Dá uma olhada na minha asa, olha o tamanho dela. Negativo. Então ele vai trazendo esses traços. Vai mostrando que a mudança se dá de maneira muito lenta, muito trabalhosa e precisa haver cuidado. Cuidado de todos a respeito do que há dentro de nós. Estava reaprendendo a gostar de mim mesmo. Já não me esforçava mais para modificar minha forma de falar. Por que não se esforçava mais para mudar? É como se eu pegasse uma pessoa que é analfabeta e de repente ela não se esforça para se alfabetizar. Não, as pessoas me entendem, eu me comunico, só não sei escrever, só não sei ler, mas as pessoas me entendem, então eu fico confortável na posição que eu estou. E aí o ócio, a preguiça, eu não sou mais estimulado à mudança, porque todo mundo me aceita, me entende. Deixa pra lá. Não quero aprender. Outro erro grave. Devemos sempre nos esforçar para mudar o que a gente é. Nos adaptando às novas situações onde nós estamos. Ou eu vou chegar lá numa casa espírita e vou começar a falar gíria. E aí, malandragem, de boa? Qual é, meu irmão? É assim que eu vou falar? Com os mentores espirituais? É assim que eu vou falar com o Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Paulo de Tarso? É assim? E aí, Paulão, qual é, meu irmão? É esse tipo de vocabulário que eu vou me dirigir àqueles que estão em situação mais elevada, que tanto têm trabalhado para as nossas mudanças? Como é que Cazuza, então, vai se reportar a Frei Luís? E aí, velhaco, qual é? Pô, tô de boa, tô pilhadão, tô boladão. Esse tipo de linguajar, então, que nos coloca abaixo de uma linha mínima de comunicação razoável, de uma boa conversa, de um bom entendimento. Esses dialetos criados por esses guetos, e isso se torna algo, entre aspas, bonito. Ai, que bonito, ele fala diferente. E aí pega um livro e não consegue ler o livro porque o linguajar traz palavras que desconhece. Não busca então a qualificação intelectual, que ela se eleva junto da moral. Espírito deve buscar a elevação moral e ética e intelectual ao mesmo tempo. E não apenas um lado ou o outro lado. Então aqui a gente nota a dificuldade ainda desse espírito de se adaptar, de mudar, de abandonar o homem velho, porque eu não consigo me divorciar de mim. E quando ele diz, estou reaprendendo a gostar de mim, ele está correto. Nós temos que gostar de nós, mas não agir como na sequência ele diz. Estava reaprendendo a gostar de mim, mas não me esforçava mais para modificar minha forma de falar. Reaprender a gostar de si mesmo é um caminho que todos nós vamos trilhar. Não existe litígio de mim para comigo mesmo. Eu vou me separar do que eu sou. Não. O que eu posso é transformar, posso não, devo. Transformar o meu íntimo. Mudar o que eu sou. Melhorar meu linguajar, minha reflexão, meu entendimento, minha espiritualidade. Mudo isso. É abandonar o velho homem e deixar o novo homem surgir. Gostando do que eu sou. Se eu não gostar do que eu sou, eu preciso mudar.
Reforma íntima. Ótimo. Avancemos por esse caminho. Mas entendendo que se eu estacionar na petulância, na arrogância, eu não mudo. Porque eu vou me tornar um pequeno tiranozinho dizendo eu estou resolvido, para mim está ótimo isso, e os outros que cuidem de si. Isso a gente vê aqui que não ocorre no plano espiritual. Porque o plano espiritual está sempre incentivando a mudança, acolhendo, ajudando e dando ferramentas. Mas a reforma é sempre íntima. E na sequência ele é convidado, após esse início, de reflexão a respeito das situações que nós precisamos ter atenção, ele é convidado a sair do santuário e visitar alguns pontos do Rio de Janeiro, junto de Tony, que ali é o tutor dele naquele momento. Tony não foi colocado ali de maneira aleatória. Tony não foi atraído por Cazuza, não. Tony foi colocado por aqueles que estão acima de Cazuza para ajudar e orientar Cazuza. Tony, portanto, pode conversar com Cazuza num linguajar mais malandro, entre aspas, e Tony também pode conversar com Frei Luiz num linguajar mais elevado. É isso que a gente tem que fazer se nós desejamos ser úteis no futuro, servir no futuro. Então, se eu vou ajudar uma pessoa em que é necessário que eu tenha um comportamento, uma maneira de agir naquele momento, assim eu farei. Mas eu não sou escravo daquela situação, daquele comportamento, daquela maneira de falar. Essa é a diferença de Tony para Cazuza. Cazuza tinha um jeito e ali ele estava estacionado, petrificado, condensado. Tony não. Tony tinha essa maneira de se moldar. Uma maneira de falar com um, uma maneira de falar com o outro, mas já com uma elevação consolidada. Consolidada. Jesus desceu da esfera crística para lidar com os fariseus, com os saduceus, com os gentios, com os judeus, com os sacerdotes, com os romanos, para lidar com todos aqueles, para falar a língua daqueles, para se expressar e se fazer entendido por aqueles. Mas Jesus, na esfera crística, não se comporta como os romanos se comportavam há 2000 anos atrás. Não. Jesus se comporta da maneira dele, elevada, espírito puro. E aqueles que estão em processo de evolução precisam entender isso, que eu vou sempre me moldar a certas situações sem a necessidade de fazer parte, de ser integrante, de pertencer àquelas situações. Isso já é um estágio mais elevado de entendimento, onde Tony estava e Cazuza não estava. Saem então. Vão visitar primeiro a Candelária, um ponto de prostituição no Rio de Janeiro. Nesse momento do livro. Não sei se ainda o é. Não conheço, nunca estive lá. Não sou do Rio de Janeiro. Então não sei. Mas aqui nos diz, um ponto de prostituição. De jovens, de homens, de mulheres, de todos os tipos. Os que ofertam o sexo e aqueles que compram o sexo, o corpo do outro, por alguns momentos. Cazuza teve a oportunidade, então, de observar com os olhos do espírito o que se passa na contraparte espiritual
da Candelária naquele momento. Observa espíritos que rastejam, espíritos que vampirizam, espíritos que obsediam. Observa as formas pensamentos, como ele diz aqui, uma névoa, nuvem escura, cinza chumbo, que desce sobre algumas pessoas. É o pensamento, é a emissão mental, é a sintonia. E Tony explica para ele, isso aí que você está vendo, essa massa escura que te assusta e que impregna o espírito barra corpo físico daquele que está reencarnado, é o resultado da criação mental de quem está ali. Do viciado e do viciante. Construção mental. Criação mental. É o que você está fazendo agora, nesse exato momento. Nesse exato momento, a sua mente está emitindo uma criação. Isso não cessa. Não cessa. Não existe criação mental que seja interrompida. O tempo inteiro o espírito está emitindo mentalmente algo. E aí, a disciplina vai dizer o tipo de emissão que esse espírito está emitindo. O tipo de elevação vai definir o tipo de emissão. Naquele caso, daquela situação, por conta daquele momento em que todos aqueles viviam aquela situação, eram larvas e bactérias astralinas. Bactéria, vírus, larva, vibriões mentais. Uns emitiam, outros aspiravam. Eu emito aqui, o outro aspira o que eu emiti, o que o outro emitiu, eu aspiro. E isso tudo gera ali uma egrégora terrível. Uma energia tão ruim, tão enferma, que o espírito Cazuza diz, dava-me nojo e repugnância. Não é uma fumacinha, não. É dantesco. Parecia que ia vomitar. Por que ele ia vomitar? Porque a cena completa trazia para ele essa sensação, essa emoção, esse sentimento. E ele nem é um espírito elevado. Tamanha náusea e asco que sentia. Mas quem está no plano físico não vê isso. Se uma pessoa passa andando ou de carro por aquela situação, vê ali homens e mulheres oferecendo o sexo, só vê isso. Né? Só vê isso. Não vai ver nada em relação à contraparte espiritual. Mas nós que estamos estudando os eventos que ocorrem no plano espiritual, não podemos não enxergar, mas já temos o entendimento. Então, se eu passo por alguém, homem ou mulher, numa esquina, que está ali ofertando o sexo como comércio, como troca, isso também ocorre. Também existe ali a presença de vibriões, de larvas, de vírus, de bactérias, de formas, pensamentos gosmentas, esverdeadas, apodrecidas, acinzentadas, fora as companhias espirituais que rastejam, que vampirizam, que obsediam, entre outras coisas. E aí, de maneira ingênua, ele diz,
Nunca imaginei que existisse algo assim. Isso é um pedacinho do que você está vendo e que você nunca imaginou. Nunca imaginou porque nunca desejou. Por isso que a gente precisa ter cuidado ao terminar de ler ou estudar um livro desse e achar que já sabe tudo. Não sabe é nada. Não sabe é nada a respeito do todo. Iniciamos um começo de entendimento mais amplo. Mas isso aqui é só uma parte. Porque se nós pegássemos um indivíduo que ali oferta o sexo, ali daria uma tese de estudo, de doutorado, para entender o que se passa ali com relação à situação daquele cidadão, daquele espírito em particular. E é isso que ocorre. E ele é identificado. Olha lá aquele cantor, olha lá aquele bom vivant, aquele playboy. Olha o rebelde, o exagerado. Foi isso que ele plantou. Foi isso que ele vendeu. Essa é a imagem que ele vendeu o tempo inteiro. E irão me reconhecer por aquilo que eu faço, pelo aquilo que eu sou, por aquilo que eu mostro aos outros. Está aqui. Reconheceram ele. Se ele não estivesse com Tony, ele seria sequestrado. Tony então o protege. Ele se perturba, porque a falsa impressão de já estar bem existia apenas no santuário de Frei Luís. Lá ele estava protegido. A emissão mental lá, a oração, os bons espíritos que ali trabalham, provém ao local a proteção. Ao sair não tem proteção. É a rua. É o externo. E aí ele se perturba. Tony então o leva para a praia, para se refazer. E aí mais um preconceito surge. Porque Cazuza não sabe rezar. Cazuza sabe criticar. Cazuza sabe ser preconceituoso nesse momento, mas não sabe rezar. Você sabe rezar? Se você desencarnar agora e despertar no umbral, precisar fazer uma oração só. Você sabe? Ele não sabia. Você precisa aurir forças, meu caro. A elevação de pensamento produz refazimento imediato. Oração é elevação de pensamento, que provê refazimento imediato para todos que buscam a oração. E é por isso que o ato mecânico de ficar repetindo palavras e palavras não funciona de nada, exceto para perdermos tempo. A oração tem que ter intenção, elevação de pensamento. E aí sim, produz um refazimento, um pequeno reequilíbrio, um pequeno reajuste. Não é que a oração resolve tudo de maneira mágica, de novo, estalando o dedo. Não. Mas ela começa a mudar a nossa atmosfera mental, a nossa órbita de sintonia, de vibração, afastando os pensamentos negativos, as más companhias. E quanto mais eu vou à oração, à elevação de pensamento, melhor fica a minha atmosfera. Minhas criações mentais vão sendo alteradas. E aí eu vou mudando quem eu sou. Quantas vezes no dia você vai à elevação de pensamento, à oração? Quantas vezes? Ao acordar, como é que é? Quando você tem à sua frente um alimento, seja um prato de comida, seja
Uma maçã na fruteira que você vai lá e pega, ou uma laranja, uma banana. Você agradece, você leva o seu pensamento, agradecendo a Deus, agradecendo a natureza que proveu aquele alimento. Ao pisar na calçada e ir à rua, qual é o pensamento que você tem? Solicita proteção, faz uma oração, eleva o seu pensamento ou vai que vai? Nem se lembra de rezar. Ao pegar o seu veículo e dirigir, ao entrar num transporte público, qual é o pensamento que você tem? Porque, invariavelmente, 98% das pessoas não rezam, exceto em certos momentos de oração. Hora da missa, agora eu rezo. Hora da palestra espírita, agora eu rezo. Hora do culto religioso, agora eu rezo. O evangelho no lar, agora eu rezo. E no restante da semana, nada. Como se rezar, nós tivéssemos que agendar um horário. Agora é hora de rezar. E depois... Então, a nossa maneira de se relacionar com essa situação aqui, exercício da prece, é completamente equivocado. Completamente equivocado. E ao final, Tony diz, não adianta fugir nem tentar driblar a vida. Você tem suas situações a serem enfrentadas. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Nós precisamos enfrentar as circunstâncias, como ele diz, difíceis, mas que redundarão sempre em benefício. Se eu não enfrentar agora, eu vou enfrentar daqui a pouco. Se eu fujo agora e fujo daqui a pouco, lá na frente, essa situação pode se agravar. E tudo fica mais difícil. Eles tiraram Cazuza do santuário para que ele visse com os olhos dele aquilo que ele tanto vivenciou e aquilo que ele tanto gostou de vivenciar. Ele diz, não quero mudar quem eu sou. Você não quer mudar quem você é? Vem aqui então. Olha aqui, ó. Olha aqui. Você quer ser isso? Você quer ir com esses espíritos que estão rastejando, usando drogas, obsediando, vampirizando, mergulhados nas teias da sexualidade? Você quer isso? Você não quer mudar quem você é? Você está muito bem resolvido, não é isso? Então vem cá. Então tiram ele de lá e colocam ele numa realidade para que ele sinta na pele, literalmente, e tenha de fato uma mudança em frente àquilo que ele não quer enfrentar. Que é gostoso, né? Ficar sempre ali protegido. A criança, quando nasce, fica sempre protegida, é uma beleza. Mas um dia ela vai querer andar. E aí ela vai cair. E aí ela vai chorar. E ela vai se machucar. E vai doer. Crescer dói. Aprender dói. Essa dor pode ser olhada de maneira negativa ou positiva. Doeu, mas aprendi, mudei, estou aqui. A lagarta, será que não dói? Você acha que não dói para ela se tornar uma borboleta? Mas o objetivo dela é se tornar borboleta. Vai doer, mas ela vai se tornar uma borboleta. Vai doer, mas todos nós iremos mudar. Vamos mudar. Para uns vai doer muito, para outros pouco. Iremos mudar e iremos nos elevar.
Essa então foi a primeira parte do capítulo 9, Meninos do Rio. Na sequência, no próximo vídeo, vamos à segunda parte, onde Cazuza vai visitar uma boate. Dessas que ele sempre gostou, esses inferninhos. E aí vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.